Olá! Nessa análise, a gente vai vestir o chapéu de consultor para resolver um problemão de engenharia envolvendo o aço inoxidável. Vamos juntos descobrir uma vulnerabilidade que, olha, pode levar a falhas catastróficas. Então, vamos lá. A nossa agenda aqui está montada como um verdadeiro relatório de consultoria, sabe? A gente começa nos fundamentos do material, depois investiga a causa do problema na solda e, claro, termina com as soluções de engenharia e a nossa recomendação final. Primeiro de tudo, a gente precisa entender com o que estamos lidando. O que faz o aço ser inoxidável, afinal? A resposta está numa propriedade que é quase mágica. E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão do nosso cliente. Como é que um material feito para não corroer pode falhar de forma desastrosa bem na solda? Entender essa resposta é o que separa um projeto de sucesso de um grande problema. O grande segredo do aço inox é a passividade. Pensa nisso como um escudo de força, invisível, feito de óxido de cromo. Ele se forma sozinho e, o mais incrível, ele se cura. Se a gente arranha a superfície, a camada se refaz. É isso que protege o aço da ferrugem. Agora, o que é fascinante nesse slide é a jornada histórica. Demorou mais de 100 anos entre a primeira observação, lá em 1821, e a prova científica, em 1930, de que existia mesmo esse filme de óxido invisível. Isso mostra como a engenharia e a ciência vão evoluindo, né? Bom, seguindo em frente, vamos ver como a história se complica. Um bom consultor sabe que tem que olhar todos os riscos, não só os óbvios. Ser inoxidável não significa ser invencível, e é bem aqui que os problemas começam a aparecer. Antes de a gente focar no nosso problema principal, é bom saber que o aço inox tem outros calcanhares de Aquiles. Ele pode sofrer corrosão por pits, que são os furinhos bem pequenos, pode corroer em frestas e pode até trincar quando está sob tensão em certos ambientes. Mas o nosso foco hoje é um problema bem específico da soldagem. Agora sim, vamos afunilar nosso foco para onde o bicho pega no nosso projeto, o processo de soldagem. É aqui que o calor, que é uma ferramenta essencial, vira o grande vilão da história. O problema, vejam só, não está na solda em si, mas numa faixinha minúscula de material bem ao lado dela. A gente chama de zona termicamente afetada, ou ZTA. Essa área não chega a derreter, mas o calor da solda bagunça toda a sua estrutura interna e de um jeito bem perigoso. E aqui está o nome do vilão: sensitização. É um processo que, na prática, desliga o superpoder do aço inoxidável numa escala microscópica, bem na região mais crítica da estrutura. Agora, vamos fazer uma verdadeira autópsia da falha. Vamos mergulhar fundo para entender exatamente como esse processo de sensitização funciona no nível dos átomos. É aqui que a gente entende a causa raiz do problema. O centro do problema é este aqui, essa faixa de temperatura. Durante a soldagem, não tem jeito, a área ao redor da solda vai passar por essa zona de perigo, tanto na hora de esquentar quanto na hora de esfriar. E é nesse exato momento que o estrago começa. Então, a coisa toda funciona como uma reação em cadeia. Primeiro, o calor dá energia para o carbono se mexer. Aí, o carbono corre para os contornos dos grãos e se junta com o cromo. Isso acaba roubando o cromo das áreas vizinhas, destruindo aquele escudo protetor e criando uma avenida para a corrosão atacar o material por dentro. Ok, como bons engenheiros consultores, não estamos aqui só para apontar o problema, né? A gente tem que trazer a solução. Então vamos ver como podemos projetar um sistema que evite essa tal degradação da solda. Basicamente, a gente tem duas cartas na manga. A primeira é usar aços com baixo teor de carbono, conhecidos como graus L. Com pouco carbono, a reação simplesmente morre de fome. A segunda estratégia é usar os graus estabilizados, que têm titânio ou nióbio. Esses elementos funcionam como uma isca, atraindo o carbono e deixando o cromo em paz. Mas claro, nem tudo são flores. Os graus L ainda podem dar problema se ficarem aquecidos por muito tempo. Já os estabilizados podem sofrer de um ataque super específico e traiçoeiro chamado ataque em linha de faca, ou KLA. É uma corrosão fininha, bem na linha da solda, muito difícil de detectar. Para fechar, vamos juntar tudo isso numa recomendação final para o nosso cliente. Esse é o checklist que todo projeto deveria seguir para garantir uma seleção de material segura e inteligente. A nossa recomendação final se resume a esta lista. Primeiro, avalie bem o ambiente. Segundo, entenda o ciclo térmico da soldagem. Com base nisso, a recomendação geral para a maioria das aplicações é usar um grau de baixo carbono, o L.
Os estabilizados devem ser usados só quando a resistência a altas temperaturas for realmente crítica e sempre com o risco do KLA em mente. No fim das contas, esse projeto todo ensina um princípio básico da engenharia de materiais. Não existe um material melhor para tudo. O sucesso está em escolher o material certo para cada desafio, entendendo a fundo tanto o material quanto o processo que ele vai enfrentar. Isso nos deixa com uma reflexão final. Quais sacrifícios e riscos ocultos vão definir o próximo grande projeto de engenharia? Estar ciente desses mecanismos microscópicos é sem dúvida o primeiro passo para evitar falhas e construir coisas que realmente durem.